Então olá, bem-vindos ao 24º episódio do Negócio Mistério. Hoje vamos falar sobre um rei das balizas, Vasco. É verdade, vamos voltar. Vasco também. É verdade. Um rei das balizas do Vasco, verdade, que não são as tuas balizas. Está bem associado, porque o nome que vamos falar hoje é mais um guarda-redes. Mais um E guarda-redes. que vem jogar para Portugal vindo do Vasco da Gama. Estamos a falar de Elton. Vocês possivelmente estão mais recordados de Elton no Futebol Clube do Porto, mas o Elton chegou a Portugal pela porta da União de Leiria quando nada fazia prever. Estamos a falar de um guarda-redes que ele tinha 22 anos? Não, já tinha acabado de fazer 24. 24 anos. Eu sei isto e já estou a contextualizar o porquê de eu saber isto. Mas Vasco, tu andaste à procura dos números. Sim, Quais são os números do Elton no Leiria? É sempre mais chato quando são guarda-redes porque... Não digas dos golos sofridos. Não. Mas como podem ver, ele tem 0 golos marcados. É verdade. Faz 89 jogos na União de Leiria. Aqui já está também contabilizado porque ele já depois de ter terminado a carreira ainda volta a jogar na União de Leiria e ainda faz alguns joguinhos, mas o Elton na União de Leiria foi mesmo uma transferência muito surpreendente. Por essa altura, nós muitas vezes temos falado ali da décadas de 80 e 90, é que não temos tanto conhecimento dos jogadores. Aqui já estávamos no século XXI, já havia cada vez mais jogos na televisão, mais informação, e quase toda a gente que pelo menos... Ainda não tínhamos o YouTube, mas... Sim, mas já havia muita informação, principalmente quem seguia com atenção o futebol conhecia o Elton porque ele era o titular do Vasco da Gama, que é um clube histórico do futebol brasileiro, que vivia nesta fase uma das melhores da sua história. O Vasco tinha sido vencedor da Libertadores em 98, o Elton ainda era jovem. Ele não chega a jogar na competição. Faz parte da lista dos 30 jogadores inscritos pelo Vasco para a competição. Ele ainda chega a ir ao banco pelo menos um jogo, mas não chega a jogar. Ainda é o Carlos Germano o titular, mas depois ganha a titularidade, é campeão brasileiro em 2000, se não me engano. É ali uma equipa que conta com os dois Juninhos, ainda falamos no último episódio do Paulista, mas também jogava o Pernambucano, jogava também o Jorginho, que tinha sido campeão do mundo em 94, jogava o Donizete, que chegou a passar pelo Benfica. Jogava o Romário, era obviamente a grande figura. E acho que para nós portugueses ainda fica mais na memória o Elton no Vasco, porque nesse ano há um primeiro campeonato do mundo de clubes. Um primeiro formato que decorreu precisamente no Brasil. O Vasco chega à final e perde para o Corinthians, e o Elton é o titular dessa equipa do Vasco. Eu tenho a ideia que esse Mundial, ou pelo menos vários jogos desse Mundial, passam em Portugal. Sim. Dão na televisão. Como era algo experimental e tinha assim mais equipas de outros continentes, fomos acompanhando a prova e fixamos ali o guarda-redes Elton, que também é o titular da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Sydney. Em 2000. A equipa que tinha, por exemplo, o Ronaldinho, mas o Brasil cai logo nos quartos de final. 3-1 contra os Camarões. 2-1 no prolongamento. Eu acho que é 3-1. É 2-1. Eu estive a ver essa ficha ainda há pouco. Ainda bem. 2-1. E essa seleção, vários desses jogadores foram muito criticados por causa dessa má prestação nos Jogos Olímpicos. Estamos a falar de um Brasil, agora já ganhou 2 vezes a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. 2? Sim, 2. 2? Sim, 2 já. Na altura nunca tinha ganho e o Brasil normalmente levava fortes equipas ao torneio olímpico e caiu nos quartos de final, nem sequer esteve na disputa das medalhas. Esse torneio marca também um bocadinho ali a relação de Elton com os adeptos brasileiros. Muitos já associavam já o Elton a ganhar a titularidade na seleção brasileira principal, e isso não aconteceu. O Elton só chega à seleção bem mais tarde, já a jogar no Futebol Clube Porto. Por isso estamos a falar de um guarda-redes que era dos melhores do futebol brasileiro nessa altura, não havia dúvidas, ainda jovem, e que de repente passa de uma equipa que tinha sido campeã há pouco tempo antes para uma União de Leiria, que na altura era um clube modesto, mas a viver os melhores momentos da história. Ele sai para Portugal com o mesmo problema que houve a saída de Carlos Germano. E Carlos Germano foi um nome até vinculado ao Futebol Clube Porto quando o Bahia sai para o Barcelona. É verdade, era o guarda-redes que toda a gente dizia que vinha para o Futebol Clube do Porto. Quando falaste que ele tinha 22 anos, eu disse 24 porque ele sai do Vasco da Gama, tal como o Carlos Germano,
num imbróglio contratual, que se Certo, fala que é a é Lei isso. Pelé, Exatamente. e que pelos vistos abrangia jogadores até aos 23 anos. E o Vasco da Gama queria impor essa lei Exatamente, ao Elton e não conseguiu. Exatamente. Em virtude e não disso. conseguiu precisamente porque o Elton já tinha 24 anos, houve aí, aliás, o Elton chega logo em janeiro de 2003 e só começa a jogar em março porque houve todo este processo que deve ter envolvido Sim. a FIFA, provavelmente. O Costinha ainda era o titular da União de Leiria, mas mal o Elton fica Disponível. ganha obviamente a titularidade. Nessa temporada a União de Leiria chega à final da taça, é a única final dos leirienses. É uma equipa, tinha o Silas, tinha o Maciel, tinha o Dualá, tinha o Edson, o Bilro, que é aquele nome histórico da União de Leiria. Chega à final contra o Porto, perde Fica com 1-0. por 1-0. E sabes quem era o treinador? Era o Manuel Cajuda. Muito bem. Era o Manuel Cajuda. Depois ele ainda fica mais 2 anos na União de Leiria, sempre como titular, sempre cotado como um dos melhores guarda-redes do Campeonato Português. De resto, quando ele chega à União de Leiria, toda a gente ficou muito surpreendida, tipo, como é que o Elton vem para a União de Leiria? Claro. Mas logo nessa altura, toda a gente já antecipava que ele, Mais cedo ou mais tarde ia sair. exatamente, que ele estaria na União de Leiria no fundo para começar a ganhar Experiência europeia. experiência europeia, e que Mas depois sabes- desse o salto para ou outro campeonato, ou dentro do Campeonato Português, para um dos grandes, e acabou por chegar em 2005 ao Porto. Ao Futebol Clube do Porto. O Elton, que teve, ele confidenciou anos mais tarde que os problemas contratuais que existiram com ele no Vasco da Gama era algo muito comum, infelizmente, No Vasco ou no futebol no brasileiro? Vasco, no emblema de São Januário, que se prendia com falta de dinheiro. Pois, eu recordo-me. E ele diz que ele confidenciou que só se conseguiu aguentar tanto tempo no Vasco da Gama graças à ajuda de Romário, Carlos Germano, Donizete e também Edmundo, que lhe emprestaram dinheiro a ele e aos colegas de equipa para conseguirem sobreviver. Eu recordo-me que o Vasco, apesar de ter tido muito sucesso ali na final da década de 90 e no início do século, tinha um presidente, eu não sei se acompanhou todos estes anos, Sim. que era muito polémico. Sim, sim. E é um nome que era sempre comum disso, e era ele que depois levantava todas estas lamas. O Carlos Eduardo, quando sai e entra o Elton, é exatamente pelo mesmo problema. O Elton assume, é quase que aquela expressão de se estás a ver alguém a fazer isto a ele, pensa que um dia vão-te fazer a ti. E o Elton aconteceu-lhe exatamente a mesma situação. E até porque o Elton, quando vem para a União de Leiria, o próprio empresário chega a falar que ele tinha também grandes clubes brasileiros atrás dele, interessados nele, mas que o Elton tinha decidido, não, eu quero experimentar a Europa, quero ver se me imponho na Europa. E impôs. Sem qualquer Mas dúvida. é óbvio que esta chegada, e ele vem até num período em que o nome dele era muito criticado até pelos adeptos brasileiros, Sim. essencialmente depois daquele campeonato carioca em que tem a final contra a equipa do Flamengo, em que há um livro que é marcado pelo Petkovic, é um livro muito conhecido, a bola é colocada na gaveta. Sim, o Petkovic sempre foi... Assim, ele gringo. O Petkovic que esteve há pouco tempo aqui no Estádio verdade, do Mar, no Estádio do a ver Mar. o jogo de Leixões. Do Leixões. Mas o Flamengo faz o 3-1 de um livre direto, e a grande parte dos críticos criticaram ou apontaram o dedo ao Elton. O livro, se tu fores ver, é irrepreensível. O Petkovic sempre foi conhecido por ser um exímio marcador de livro. É um golo na gaveta, tipo, é uma coisa que tu dizes, opá, não, ninguém consegue chegar àquela bola. Mas tinha que haver um culpado, não é? Porque ele tanto batia bem para um lado como para o outro. Sim. E depois o treinador, que era o treinador de guarda-redes e preparador físico, o João César Guzmão, ou Paulo César Guzmão, Paulo César Guzmão. diz que o Elton fez um movimento errado, que saltou na altura errada, Certo. que a bola demorou 1 segundo e tal, e ele devia ter saltado aos 0.5 segundos para chegar à baliza. O golo é repreensível. Sim. Mas e o Elton sentiu-se muito visado nessa altura, e esse é um ponto de viragem em que ele pensa de que Tem que sair do tem que Brasil, não é? Pois. E lá está, ele fica aqui 3 temporadas, 2 épocas e meia na União de Leiria. Essa União de Leiria é uma União de Leiria ali, nestes anos, em quase sempre ficava forte, se pensarmos, sim. é uma União de Leiria que serve muito de trampolim viveiro para o Futebol Clube do Porto. Sim. Nós estamos agora a falar do Elton, mas anos antes foi o Maciel, como tu fizeste referência, foi o Nuno Valente, o Derlei, o Tiago. Sim. Mas havia outros que também foram para outro. O Edson, que vai para o Sporting, não teve sucesso no Sporting, mas foi o Dualá, também vai para o Sporting.
E ainda tinha o Silas, que não chegou a jogar num dos grandes, mas que tinha também. Sim, fez uma grande muita carreira qualidade. também. O João Paulo também Sim. joga nessa União Leiria e depois joga também no Porto. E no Sporting, ele chega também a Sim. jogar ainda no Sporting. Era um clube muito bem gerido na altura, com excelentes classificações, grandes jogadores, e que se sentia logo ali ao ver o Elton na baliza. Por acaso, se me perguntares, lembras-te de uma grande exibição do Elton na União Leiria? Eu confesso que não me lembro. Sim. Também não me lembro de responsabilidades em muitos Sim. golos, mas lembro perfeitamente de associar o Elton a ter muito sucesso na baliza da União Leiria. Uma altura ele foi penalizado por esse presidente no Vasco da Gama, porque num jogo o Elton resolveu driblar os adversários. Sim, o Elton, esse também era uma Imagem imagem de de marca do Elton. Das é taquicardias que dava verdade. com certeza a muita verdade. gente. É verdade. Mas ele não sofreu golo nesse jogo, Sim, mas nem sofreu golo no lance, mas ele foi penalizado pelo presidente do Vasco da Gama de não poder fazer mais agora isso. é muito comum nós vemos os guarda-redes a fintarem adversários, a fazerem grandes passos. Nesta altura, não é? Guarda-redes era para defender. É isso, o guarda-redes era para defender e pontapé para a frente, que nunca era para fintar alguém e colocar a equipa a jogar. E o Elton sempre assumiu esse risco, desde o início da carreira, e que o acompanhou ao longo de toda a carreira. Depois de 2 épocas e meia na União Leiria, ele depois é treinado pelo Vítor Pontes, Sim. acho que fica Sim, 2 sim. anos com o Vítor Pontes, e acaba por assinar pelo Porto. Ainda está o Vítor Bahia Na baliza. na baliza, e ainda começa. Eu lembro que logo nessa pré-temporada, já com o Adrianse, quando chega o Elton, ali o próprio Adrianse alimentou. Concordas que sim, mas concordas que o Elton durante este período inicial foi mal amado pelos adeptos porque no ter fundo retirado a ele titularidade? no fundo levou-a com o barulho Sim, que o Quadriense não quis assumir, sim. não é? Eu recordo-me que mal o Adrianse chega ao Futebol Clube Porto e também chega ao Elton, e pela tal questão que tu falaste do jogo de pés, e o Adrianse até implementou ali um sistema, não logo numa fase inicial da temporada, mas a meio, de 3 defesas. Não estamos a falar de 3 centrais, estamos a falar de 3 defesas, em que se falava que o estilo de jogo do Elton, o facto de jogar melhor Favorecia com os pés, isso. seria para o Adrianse uma mais-valia, mas começa o Vítor Bahia. Depois o Bahia perde a titularidade num jogo na Reboleira, que o Porto perde Sim. 2-1. Ainda regressa a titularidade porque o Elton tem ali uma fase em que se lesiona, e o Bahia até decisivo na meia final da taça contra o Sporting, defendendo um penalti do João Moutinho. Certo? Eu acho que o Elton acaba por não ser tão mal amado, apesar de haver os adeptos do Porto com o Vítor Bahia terem uma relação de amor, principalmente Sim. nessa altura. Mas o Elton entra muito bem. Eu recordo-me que o Elton durante muito tempo só tem tipo um golo sofrido pelo Porto, tem assim uma série de jogos em que o Porto não sofre golos. Coincide também quando o Bahia chega a troca, tem a nova oportunidade, o Porto até perde na Luz, por exemplo. Coincide ali com uma fase de menor rendimento do Bahia. O Elton corresponde bem, e rapidamente se começou a perceber que É este período, desde a 22ª jornada contra o Belenenses até à 32ª, tens aqui 5 jogos em que ele não está, que é o período da lesão, entre a 23ª e a 28ª, mas é incrível. Ele é Belenenses 2-0, Marítimo 1-0, depois regressa com a Académica 1-0, 3-0 ao Gil Vicente, 1-0 em Alvalade, 1-0 em Alvalade, 1-0 ao Leiria, 1-0 em Penafiel, e depois fica 3-1 contra o e ele sai aos 69, por causa eu não me lembrava que ele tinha sido aos 69, e não é ele que sofre o golo, porque é um golo do Paito já assim perto do final do jogo, 80 e tal. Antes ou é? Antes ou é. Mas o Paito é expulso, daí eu ter ficado com o Paito na memória. Ou seja, ele sofre só um golo nesse campeonato pelo Porto, e esse golo é de penalti, é o João Tomás que marca de penalti no Dragão. Aqui, ou seja, o Braga. E ele passa meio campeonato, quase, só com um golo sofrido e de grande penalidade. Ou seja, sempre houve nos adeptos do Porto, desde 96 até 99, o fantasma do Vítor Bahia, não é? Quando o Vítor Bahia vai para o Barcelona, tem vários guarda-redes que não se conseguem impor e não dão a mesma segurança. O Bahia regressa, mas já se falava nessa altura, bem, o Bahia mais tarde ou mais cedo vai terminar a carreira, e vamos voltar a ter aqui o fantasma. E o Elton, logo nessa temporada, se calhar até foi rápido demais, muitos perspectivavam, bem, o Elton tem muita qualidade, mas no fundo vai chegar ao Porto para ser suplente durante um ano ou mais.
ambientar-se ao clube e depois ganhar a titularidade, e ele ganhou logo o lugar nessa mesma primeira temporada, e a partir daí na época, nunca mais perdeu. O Bahia ainda fica mais um ano, termina a carreira em 6-7 com o Elton sempre como titular, e o Elton até 13-14, até sofrer aquela grave lesão em Alvalade, é sempre titular no Porto, sempre, nessa altura sem dúvida um dos melhores guarda-redes do campeonato português. Sim. É um dos melhores guarda-redes. E ele faz a época seguinte toda e só sai neste jogo, que é o jogo do título, exato, já muito perto do 4 final, minutos do fim. É que é a despedida do Bahia. O Bahia entra mesmo para ser levantar campeão. A taça. Esta é a edição que há 3 taças. Podiam ser os 3 campeões. Exato, podiam na última jornada entram os 3 ainda com possibilidade de ser campeão. E o Elton então fica ali até 13-14, ganha a Liga Europa, chega a capitão de equipa, ganha a Liga Europa, ganha vários campeonatos nacionais, taças, supertaças. Depois da lesão em Alvalade, o Elton também já estava na reta final da temporada, da carreira. Em 14-15, ele na final da temporada com o Lopetegui ainda volta a ser o titular da baliza do Porto, mas depois chega o Casillas e o Elton ainda faz essa época, 15. Exato, eu tenho a ideia. O Elton depois é mais utilizado ali na reta final da temporada, porque ele é o guarda-redes titular na final da taça, é o último jogo não é da carreira, porque ele depois regressa à União Leiria, mas é o último jogo pelo Porto. E eu lembro que o José Peseiro, na altura era o treinador do Porto, ia alternar entre o Casillas e o Elton para o Elton ter tempo de jogo antes da final. Não correu bem porque o Elton não fica assim muito bem na fotografia. Aliás, nenhum jogador do Porto de guarda-redes e defesas fica muito bem na fotografia nessa final. E o Elton acaba por terminar a carreira, mas com uma marca fantástica no futebol português. Sim. E toda a gente associa muito, toda a gente associa Elton ao Futebol Clube do Porto, mas sem a União de Leiria se calhar não havia o Elton da história do porque ele teria dado salto para outra zona da Europa e possivelmente nunca mais chegaria ou teria ao continuado português. No Brasil. E provavelmente toda a carreira do Elton sem a passagem na União de Leiria não seria a que é hoje. E o Elton continua a viver em Portugal. Continua sim, continua com forte presença sempre em Portugal e na região norte. Portanto, era um nome incontornável. Tem uma banda, casamentos, batizados e outro tipo de coisas. Embaixador da Liga, exato. está aí sempre presente o Elton, às vezes agora mais conhecido como Elton Arruda, mas é só o Elton. E sempre foi uma personagem que era, mesmo os adeptos rivais do Porto sempre respeitaram, porque nunca foi polémico, mostrou sempre grandes boa disposição, muita simpatia, bom desportivismo, exatamente. Sim, sempre. Ele quando se lesiona em Alvalade e sai de maca, o estádio todo e há que haver grande respeito por guarda-redes que ainda defendem de calças de fato treino. Exatamente. Portanto, são cada vez mais raros. Portanto, Elton, aqui o nosso destaque na União de Leiria, depois de vir do Vasco da Gama e de ser-se um guarda-redes já referência no Brasil. Vasco, estamos de regresso na próxima semana. Sim, para terminar esta terceira temporada. Desta temporada. Não tragam lenços porque ninguém vai chorar. Fiquem bem. A vida segue.